Você consegue imaginar um mundo onde, para ouvir uma única música, a gente precisava esperar ela tocar no rádio ou gastar dinheiro para comprar um CD inteiro? Parece distante, mas foi ontem. A forma como a gente ouve música hoje mudou radicalmente. E se tem um nome responsável por isso, é Spotify. Só que por trás do app verde e branco que todo mundo conhece, existe uma história que quase ninguém conta. Uma história de 2 jovens suecos que bateram de frente com uma indústria multibilionária e que, mesmo sem dinheiro, sem apoio e com todas as probabilidades contra eles, decidiram não desistir. Fica comigo até o fim, porque essa história não é só sobre música. É sobre acreditar em uma ideia quando ninguém mais acredita. É sobre persistência, visão e coragem. Tudo começou na Suécia, em 2006. Daniel Ek, um programador autodidata, já tinha criado e vendido pequenas startups. Aos 23 anos, ele podia ter parado. Estava financeiramente tranquilo, mas havia algo incomodando ele. A pirataria digital estava em alta. Sites como Napster e o The Pirate Bay estavam destruindo o mercado musical. As pessoas não queriam mais pagar por músicas. E as gravadoras estavam em pânico. E Daniel viu ali uma oportunidade. Ele acreditava que se as pessoas pudessem ouvir o que quisessem, a hora que quisessem, sem complicação, elas topariam até pagar por isso. Era uma ideia simples, mas ousada. Especialmente porque ninguém até então tinha conseguido um acordo real com as grandes gravadoras. Foi aí que entrou Martin Lorentzon, um empresário de tecnologia com um bom faro para negócios. Os dois se juntaram, uniram suas habilidades e começaram a desenvolver uma plataforma que oferecesse música por streaming com qualidade, velocidade e legalidade. O nome escolhido? Spotify. Só que criar o app foi a parte fácil. O verdadeiro desafio era convencer a indústria da música a aceitar. As gravadoras viam o streaming como ameaça. Não confiavam, não queriam mudar seu modelo ultrapassado. E mesmo assim, Daniel e Martin não recuaram. Eles passaram 2 anos batendo em portas, negociando, ouvindo não, apresentando protótipos, tentando de novo. Foram humilhados, ignorados, ridicularizados, mas nunca desistiram. E aqui vai uma daquelas mensagens que você precisa ouvir hoje. Quem tem uma visão clara, não para no primeiro obstáculo. Se eles tivessem desistido no 5º não, o Spotify não existiria. Se eles tivessem aceitado o é impossível, você não teria milhões de músicas no seu bolso hoje. Eles sabiam que a ideia era boa e sabiam que mais cedo ou mais tarde alguém acreditaria junto. E quando finalmente conseguiram os primeiros acordos, eles lançaram o Spotify versão beta só para a Suécia. Era 2008 e a resposta foi instantânea. Pessoas se apaixonaram pela ideia de ouvir música sem baixar, sem vírus, sem esperar, sem pagar por faixa. O modelo gratuito com anúncios e a versão paga com qualidade premium agradou todo mundo. E foi aí que o negócio começou a crescer, primeiro na Europa, depois em outros países. Mas quando chegaram aos Estados Unidos, o desafio voltou. As leis eram diferentes, a concorrência era brutal. Apple, Google e outras gigantes já dominavam o mercado. E mesmo assim, o Spotify não recuou. Eles focaram em experiência do usuário. Criaram playlists personalizadas, descobertas semanais, algoritmos que pareciam ler a alma de quem ouvia. E mais uma vez, venceram não porque tinham mais dinheiro, mas porque entendiam melhor o que as pessoas realmente queriam. Sabe o que isso mostra?
Você não precisa ser o maior. Você só precisa ser o mais dedicado. A Amazon já existia. A Apple era uma potência, mas nenhuma delas tinha feito o que o Spotify fez. Eles não tentaram copiar ninguém. Eles criaram o próprio espaço com ousadia, paciência e persistência. E talvez essa seja a lição mais forte até aqui. Não é sobre fazer melhor, é sobre fazer diferente. Se você já tentou um negócio, uma ideia, um projeto e te disseram que já existe, que tem muita concorrência, que não vale a pena, lembra disso. Sempre há espaço para quem oferece algo único. O Spotify começou num país pequeno, com pouca gente, sem capital de risco, como no Vale do Silício. Mas tinha visão, tinha atitude, tinha um propósito claro, democratizar a música. E você? Qual é o seu propósito? Hoje o Spotify está presente em mais de 180 países. Conta com centenas de milhões de usuários ativos. Mudou completamente a forma como artistas divulgam suas músicas, como fãs se conectam com suas bandas preferidas e como a indústria da música funciona. Mas o mais impressionante nem é isso. É o fato de que, mesmo depois de tanto crescimento, o Spotify nunca perdeu sua essência. Eles continuam buscando inovação. Criaram os podcasts exclusivos, investiram em artistas independentes, abriram espaço para vozes que antes nunca seriam ouvidas pelas rádios tradicionais. E sabe por quê? Porque desde o início, Daniel Ek entendia uma coisa que muita gente ignora. As pessoas não querem só consumir, elas querem se sentir compreendidas. E quando uma empresa entende isso, ela não vende produtos. Ela cria conexões. O Spotify criou o hábito da trilha sonora diária. Fez as pessoas se apaixonarem por músicas novas. Fez o mundo ouvir línguas e culturas que antes eram invisíveis. E isso só foi possível porque alguém teve coragem de insistir em uma ideia, mesmo quando parecia impossível. Tati, esse é o tipo de história que me faz lembrar o porquê vale a pena seguir em frente mesmo nos dias difíceis. Porque no fundo, todo sucesso carrega uma fase em que ninguém acreditava. E é justamente essa fase que separa quem sonha de quem realiza. Se ele conseguiu, você também pode. Você não precisa ter tudo pronto. Não precisa começar gigante. Você precisa começar com verdade. E sabe o que mais inspira nessa trajetória? É que o Daniel Ek não era famoso. Não era bilionário, não tinha influência. Ele era só mais um cara com uma ideia e um computador. E decidiu dar o primeiro passo. Quantas ideias você já teve que ficaram na gaveta? Quantas vezes você começou e parou no primeiro obstáculo? Quantas vezes deixou de agir com medo do julgamento? A história do Spotify nos lembra que a diferença entre sonhar e realizar é continuar mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. Você está ouvindo isso agora e talvez pense: mas eu não sou programador, não sou da tecnologia, não moro na Suécia. E tudo bem, porque o que importa não é de onde você vem, é para onde você decide ir. Essa história é sobre música! Mas, acima de tudo, é sobre persistência. É sobre 2 jovens que se recusaram a desistir e que, com muito trabalho, conseguiram fazer com que o mundo inteiro os escutasse. E agora eu pergunto: o que está esperando para fazer o mundo ouvir a sua voz também? Se essa história te inspirou, deixa o like, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Eu sou a Tati e esse é o canal Motivo de Sucesso.